O executivo que atravessou o túnel e assistiu, como num filme, os grandes momentos da sua vida. Veja a seguir. O professor é de matemática e estatística, mas vai sempre muito além dos números. Experiência ele tem. Mestre em ciências exatas, trabalhou como alto executivo em grandes empresas. Hoje, prefere apenas ensinar, e não só matemática. Então é muito importante a gente aprender a se encher hoje, de realmente aprender, né, o que é o amor, aprender o que é amar, amar o que eu faço, né, amar minha família, amar meus colegas. Os alunos nem piscam, adoram ouvir a história deste professor que venceu na vida de virada. Tem que botar essa turma para frente, né? Essa história começa há 15 anos com uma parada cardíaca. Naquela época, o professor trabalhava das 5 da manhã à meia-noite todos os dias. Sérgio ainda era um jovem de 39 anos, mas o coração não aguentou. Eu consegui descer do carro e consegui caminhar até ali, né, no pronto-socorro, onde está o pronto-socorro, e as duas enfermeiras, né, me atenderam, e daí já apareceu o médico da UTI e me levou direto para a UTI. O caso era grave. Os médicos ficaram 3 horas lutando para não perder o paciente. Enquanto isso, ele teve uma longa experiência de quase morte. Eu vi o médico correndo para cima, né, da cama, mas de repente o que eu observei era o meu corpo, como se eu estivesse debaixo da cama observando o meu corpo. Deitado no chão, embaixo da cama? É, como se eu estivesse observando o meu corpo deitado na cama. Mas nesse mesmo instante se abriu um buraco muito negro debaixo da cama e aquele túnel é como se fosse, né, me succionou e no cair começaram a passar telas de toda a minha vida, né? Em cada tela passava um período, uma fase da minha vida e do meu lado uma figura, né? Uma figura muito grande, muito alta, fina, e a figura dizia, olha a tela, né? E eu, cada momento que passava, ele dizia, olha, acidente de carro, e eu te salvei. E aconteceu mesmo um acidente de carro? Aconteceu conosco, né? Com a sua família. Fomos atropelados por um pneu de caminhão. Uma cena, quando eu tinha algo em torno de 8 anos, eu caí dentro de um rio, estava morrendo afogado. Na 4ª vez que eu afundei, eu apareci na beirada do rio deitado. O filme dizia, olha, eu te tirei de lá. Aí, de repente, o túnel era algo como se ele fizesse uma curva bem aberta. E quase chegando no fim do túnel, onde tinha uma luz muito vermelhada, muito amarelada, ele disse, para. Nós paramos. Ele disse assim, você apelou pelos seus 2 filhos. E é devido aos seus 2 filhos que você vai retornar. Realmente eles precisam de você. E ali, a partir daquele momento, tudo se reverteu. E eu voltei, e voltando eu vi o meu corpo debaixo da cama novamente, o meu corpo deitado na cama, e a impressão é que sai, né, de uma piscina com muito tempo de fôlego, né, e de repente você... E eu senti que o corpo todo estremeceu e, por coincidência, estava passando a enfermeira ali, em frente à cama, e eu ouvi, doutor, doutor, doutor. Aí, de repente, ele deu um abraço e ele gritava, vencemos a morte, vencemos a morte. E a última cena que eu me lembro dele, ele saindo da UTI, devia ter acabado o plantão dele, ele indo embora cantando. Depois, o médico avisou que naquele ritmo, Sérgio não teria uma segunda chance. Os gêmeos ainda eram bebês. O casal tinha a vida inteira pela frente. Ele só precisava de coragem para encarar a mudança. Pare mesmo. Pare mesmo, a gente também trabalha, vamos unir nossas forças, né? E nós queremos é você conosco, né? A sua saúde. Sérgio encerrou a carreira como executivo de uma grande empresa e começou praticamente do zero na vida acadêmica, sem garantia de sucesso. Hoje, é chamado para dar aula em várias cidades brasileiras e até no exterior. E não perde nenhuma oportunidade para falar do que aprendeu para a vida, depois de quase morrer. A primeira pergunta, curtiu?
a família? A minha resposta tinha sido não. Curtiu os filhos? Não. Trabalhava o dia inteiro. Curtiu a vida? Não. Então, a coisa mais tenebrosa que tem é nós respondermos não para essas 3 perguntas. Os jovens reconhecem o entusiasmo do mestre e aprendem a lição facilmente, como se fosse um carinho de pai para filho. Você para de ficar tão mecânico e começa realmente a ver a vida com um olhar diferente. Você passa a tomar algumas decisões mais voltadas para o que você está sentindo e não pelo que a carreira manda, por exemplo, né? E eu acho que é isso que realmente mexe com a gente. Eu vejo aqueles alunos não como simples, né, pagadores, mas eu vejo como, poxa, eles vão ser formados um pouquinho, pelo menos, pela minha presença. E se não fosse a EQM, provavelmente você... Provavelmente eu não teria a visão que eu teria hoje. Se fosse a EQM, talvez eu teria até tentado dobrar o meu período de trabalho, procurando ganhar mais, procurando agradar homens, né, em termos de cargo, em termos de funcionário, e não teria esse sentido da vida, dessa plenitude que é poder, né, ver o crescimento dos filhos, poder dizer que, poxa vida, né, olha, cresceram, e eu vi eles crescendo. Sonhos premonitórios acontecem? A gaúcha que viu e conversou com o irmão que acabava de morrer num acidente. Daqui a pouco. Se tivéssemos escolha, certamente recusaríamos este momento. Ninguém quer se despedir da vida, nem dos amigos, quanto mais da família. E o que dizer quando a morte chega para 29 pessoas ao mesmo tempo? Todas amigos e parentes. Foi a tragédia que, em março deste ano, marcou para sempre uma pequena comunidade de 300 habitantes no interior do Rio Grande do Sul. O ônibus de excursão levava 47 pessoas de linha salto para disputar um campeonato de bolão no Paraná. Mas a viagem acabou no meio do caminho, em Santa Catarina, com um acidente violento. Um caminhão de madeira capotou, esparramando a carga nas 2 pistas. E o ônibus não teve como desviar. Eu quebrei o braço, foi tirado o baço e 5 costelas. E o meu pulmão afetou bastante. Você perdeu muita gente da sua família, né? Seu pai, quem mais? Irmão, cunhada e mais 3 tios. Entre os mortos estava um dos irmãos de Dirce, o Moacir. Ela ainda não sabia do acidente quando acordou de madrugada, mas viu e ouviu dentro do quarto o que nunca mais vai esquecer. Aquela hora eu estava ali, bem pensativa. E, de repente, quando eu vejo assim, abro os olhos, ele está parado na minha frente. Parado aqui? Exatamente aqui. Nesse lugar. Como se fosse de carne e osso? É, exatamente. Normal. Ele aqui, o nosso amigo aqui. E ele dizia, essa é a pessoa que eu trouxe para nos ajudar. Dirce nem teve tempo de reagir. Moacir deu o recado e desapareceu. Ele dizia, tudo o que tu precisa, tu pergunta para ele. Esse cara é o cara que eu confio. E é o cara certo para nos ajudar, para nos assistir, para ficar com a gente. Não entendi nada. Dirce dormiu mais um pouco e quando acordou às 6 da manhã para estudar, mal teve tempo de escovar os dentes. No telefone, a cunhada começava a dar a triste notícia. Ela disse, o ônibus virou, tô te ligando para te avisar. Tem muita gente muito mal, muitos feridos, inclusive muitas mortes. E eu disse, meu Deus, e a minha mãe? Quando era 6h30 da manhã, eu fui então para buscar minha mãe. Quando eu abri essa porta para sair, eu tocou o telefone, o meu celular. Eu olhei, era o Alceu. Era o Alceu? O cara que ele me apresentou no sonho. Alceu, um amigo de infância, não estava na excursão
porque acompanhava a mulher em outro compromisso. E foi ele mesmo, o comandante do mutirão, que organizou o funeral coletivo. Transportou os mortos, transferiu de hospital os feridos e consolou as famílias nas primeiras 48 horas. Justamente o Alceu, que vivia há 1 ano de luto pela morte de um filho e da nora, e que naquele dia perderia mais 7 parentes. Eu só rezava e pedia ajuda para não desmoronar, não precisar chorar na frente das pessoas. Mas tentamos e conseguimos fazer, acho que o que nós poderíamos ter feito para colocar todos esses seres, esses amigos, na sua última morada. Aline, que estava no ônibus e sobreviveu à tragédia, também sonhou com Moacir. Mas desta vez, ele não falou nada. O meu sonho, a gente tinha sofrido um acidente, só que ele estava ileso. Estava eu e o Fernando, então, num lugar que eu não conheço, não sei onde é, estava parado. E lá adiante... Fernando, seu marido. Isso. E lá adiante chegou o Moacir. Ileso, intacto, como se nada tivesse acontecido. E daí, ainda quando eu acordei, eu comentei, né? Eu disse, por que o meu sonho não pode ser realidade? Porque ele era uma pessoa fantástica, né? Moacir nasceu aqui em Linha Salto e dedicou grande parte da vida ao trabalho social com a comunidade. Um dos últimos sonhos dele foi inaugurar a ampliação do clube recreativo. E ele insistiu nessa inauguração 2 semanas antes do acidente. Ele tinha, assim, uma vontade muito grande de fazer uma pré-inauguração. Sempre dizia assim, vamos fazer, depois que tiver tudo, vamos fazer uma inauguração mesmo, né, de tudo. Mas, por enquanto, vamos fazer isso, né? E ele insistiu em fazer. Inaugurar só a pista de bolão. Essa é realmente uma daquelas histórias com muitas coincidências, que, na verdade, começa 5 dias antes, com um pesadelo. Pois é, esse sonho, eu vi esse sonho, esse pesadelo, o ônibus todo arrebentado, vários corpos estraçalhados, né? E uma carreta virada. Capotado. Você viu isso no sonho? Vi isso no sonho. E você não avisou antes por quê? Eu não tive coragem de falar para ninguém. Teria o nosso cérebro capacidade de prever o futuro? Ainda não dá para saber se o que aconteceu com Aristeu foi apenas sonho ou uma forte premonição. Hoje, a saudade dos mortos em Linha Salto é aliviada com uma esperança de que a vida continue em algum lugar. Imaginação, delírio ou experiência real? Como os cientistas explicam tantos relatos semelhantes? Veja a seguir. O túnel colorido, misterioso. A luz vibrante, magnética. A sensação de surpreendente bem-estar. E a viagem que todos tentam entender. A experiência de quase morte é um enigma para a psiquiatria e para a filosofia, a neurologia. Mas os cientistas se dividem. Eu, como médico fisiologista, entendo o problema sob a base fisiológica. Então, em pessoas que têm algum tipo de evento em que a função cerebral ela é bloqueada, essas pessoas podem ter, então, anormalidades perceptivas que fogem da realidade. Existem teorias mostrando que existe um último lampejo de uma explosão de atividade cerebral nos minutos próximos da morte. Então, esses relatos possam estar vinculados no momento da perda da consciência, mas ainda com o mínimo de atividade cerebral ainda em curso, talvez desorganizada, talvez atrapalhada, talvez não de uma forma condizente com a atividade cerebral normal. Seria a experiência de quase morte uma manifestação da mente ou do cérebro? Se esses pesquisadores conseguirem alguma resposta, darão uma contribuição importante para ajudar a esclarecer uma polêmica que há mais de 2000 anos vem atormentando cientistas do mundo inteiro. Mente e cérebro são a mesma coisa? Então, há várias possíveis explicações para as experiências de quase morte.
Uma delas pode ser o cérebro com a falta de oxigênio, a pessoa tem uma alucinação, tem uma visão falsa. Pode ser que no período de próximo à morte a pessoa fantasie, crie imagens como um mecanismo de defesa. Pode ser também uma das possibilidades de que a própria consciência, a própria mente, efetivamente, possa ser independente do cérebro, estar realmente presenciando e vivenciando aquelas situações descritas na experiência de quase morte. É muito bom morrer se é assim, é muito bom. Se for assim, olha, tranquilo. E esse debate continua na internet. Na nossa página, o cirurgião cardiovascular Leonardo Miana conversa com os internautas. Ele é coordenador da pesquisa sobre experiências de quase morte no Brasil. Participe.